Shalom, bem-vindos a Maoz Israel, um ministério baseado aqui mesmo em Jerusalém, Israel. Maoz Israel tem fortalecido as famílias israelenses há mais de 45 anos. Deus prometeu a Abraão que, através de Israel, o Senhor abençoaria todas as famílias da terra. Acreditamos que as famílias importam, que elas importam aqui em Israel e em todo o mundo. Minha oração é que o Senhor abençoe você e sua família. O programa de hoje é sobre a família. Você aprenderá qual é a palavra hebraica para família. Descobrirá hoje o que o Senhor quer te mostrar na Bíblia sobre a família. Você não precisa aprender hebraico para entender a Bíblia, mas aprender palavras em hebraico pode adicionar uma profundidade de revelação nas vidas daqueles que escreveram a Bíblia e dar compreensão da cultura do povo judeu hoje. Há muito o que aprender, então vamos começar uma palavra de cada vez. Saudações de Jerusalém, meu nome é Shane Ferguson e a sua palavra hebraica de hoje é Mishpahá. Mishpahá é a palavra hebraica para família. A palavra família é ao mesmo tempo simples e complexa. Simples porque em sua forma básica representa um grupo de pessoas, animais ou até plantas que compartilham o mesmo ponto de origem. Seja que venhamos de uma família grande, uma família pequena ou sem estrutura, nossas origens são similares. A palavra também é complexa, porque a saúde de qualquer família afeta muito em quem nos tornamos e quão facilmente alcançamos nosso destino. Como entendemos, o significado central das 3 letras raízes Shin, Pei, Het está relacionado ao unir-se a ou tornar-se parte de, o que faz sentido, já que os laços familiares foram desenhados para ser um estado sólido e permanente. Mas pela própria natureza de uma família, sempre se agregam novas pessoas. Na Bíblia, a família era sinônimo do termo casa do pai e às vezes incluía os servos que haviam sido adotados no nível familiar. Em Gênesis, Sarai diz a Abrão, antes de terem seus nomes mudados, toma minha Shifra, da mesma raiz, sua serva, que era considerada parte da casa de Abrão. Talvez eu possa construir uma família por meio dela, disse ela. Todos sabemos o que aconteceu depois nesse caso, mas a prática não era incomum, já que Leia e Raquel também deram suas Shifrot, Zilpa e Bila, a Jacó para que ele tivesse filhos. Seus filhos teriam o mesmo status na casa de Jacó que os filhos de suas esposas. A família ideal não é uma família perfeita. Caso contrário, você não se sentiria deslocado? A família ideal é aquela na qual você sente um sentido de pertencimento, na qual você cresce da sua forma mais simples até a versão mais completa de quem você é. Pertencer a um grupo com peculiaridades únicas, diferentes e similares a você, é o que fomos criados para desejar. Independentemente de quais sejam suas experiências com sua família terrena ou da ausência dela, quando nos unimos à família de Deus, nos tornamos parte do grupo de pessoas mais incrível e que cresce cada vez mais para caminhar sobre a face da terra. Não importa de onde venhamos, fomos criados para pertencer à família de Deus. E eu espero passar a eternidade conhecendo você como parte dessa família. Então, de Jerusalém, eu oro para abençoar a sua família, quer você tenha estado perto deles, a vida toda ou não. Deus te criou para ter uma família na sua vida, e eu desejo que sejas abençoado com uma família. Shalom de Jerusalém. Shalom, shalom! Hoje estamos falando sobre a família. A importância bíblica da família a partir de uma perspectiva israelense e de um conceito muito antigo. Em primeiro lugar, o que é a família? Você aprendeu a palavra hebraica com minha amada esposa e as raízes da palavra mishpahá. Tem a ver com unir algo ou conectar algo. Então sabemos que o Senhor está falando sobre formar algo do nada. Ele criou o homem, criou a mulher para que pudessem se reproduzir, encher a terra para povoá-la. Mas qual é o propósito e plano dele através da família? Nosso desejo é que você seja abençoado, que aprenda de forma prática por que a família foi criada e por que Israel foi criado. Nosso objetivo não é apenas que você aprenda sobre Israel, mas que, ao aprender sobre Israel, você entenda o que isso significa para você.
Porque os propósitos e planos de Deus eram para todo mundo. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito. Vamos voltar e ler o que o Senhor disse sobre a família em Efésios capítulo 5. O apóstolo Paulo está falando e diz: por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. É um grande mistério, mas estou falando do Messias e sua comunidade. Ele está falando do Messias e da igreja. Assim, vemos o reflexo do casamento. O casamento é um reflexo de nossa relação com o Senhor, porque é algo que continuará para sempre. Novamente, essa união, essa conectividade de pessoas para criar algo novo, isso é família. Da mesma forma que o casamento reflete nossa relação com o Senhor como uma relação pessoal, uma relação muito profunda, uma relação que se estende até a eternidade. Da mesma forma, a família é um reflexo do reino de Deus. Assim, vemos que o casamento é um reflexo de nossa relação com o Senhor. A família é um reflexo de como o reino de Deus se instala aqui no planeta Terra, mas também no céu. Então, vamos ver o que o Senhor disse a Abraão. Sim, Abrão, antes de se tornar Abraão. Então, Abrão significa grande pai, grande papai. Ele já era um homem conhecido como pai, embora ele ainda não tinha tido filhos próprios. Essa famosa expressão em hebraico lech lecha, ou saia daqui, vai embora daqui, vai fazer outra coisa, Gênesis capítulo 12, versículos 1 a 3, o Senhor disse a Abrão. Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. E no versículo 3, Gênesis 12, de 1 a 3, versículo 3, abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de vocês, todos os povos da terra serão abençoados. Todas as famílias da terra serão abençoadas através de Abrão. Abraão, que mais tarde se torna Abraão, o pai de muitas nações, o pai de todos os povos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, entenderam a mensagem? Ele está enviando bênçãos através de uma pessoa, mas para continuar uma linha familiar que eventualmente levaria ao Messias, o Senhor viu algo especial em Abraão. Estamos falando do que a família era e é, e por que a família é estrategicamente importante. Vemos que a razão necessária para a família ser criada era para que as bênçãos do Senhor continuassem de geração em geração. É o mais próximo pessoal que podemos experimentar de sermos seres eternos. Vivemos, morremos e continuamos de geração em geração. O Senhor é eterno. Ele nunca morrerá. E é assim que começamos a passar as coisas de geração em geração. Falaremos um pouco mais adiante sobre como podemos alcançar a plenitude do que a família é e como podemos atingir nosso destino na família. Mas vamos aprender um pouco mais sobre por que a família é importante. O Senhor disse: eu te abençoarei, Abraão, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. O Senhor viu que Abraão seria especial. Ele teria o coração do pai. Em Gênesis 18, 19, vemos algo muito especial. Esta é a razão pela qual o Senhor escolheu Abraão. Agora sabemos que Abraão foi um grande pai. Sabemos que Abraão foi um amigo do Senhor, foi obediente. Há muitas razões pelas quais o Senhor escolheu Abraão, mas vemos nas Escrituras do próprio Senhor qual foi o propósito estratégico. Em Gênesis 18, 19, porque eu o escolhi, este é o Senhor falando, para que ordene aos seus filhos e aos de sua casa que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo
e direito, a fim de que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. Então, é por isso que o Senhor escolheu Abraão, para poder trazer justiça e juízo. O Senhor disse: Eu te escolhi, Abraão, te escolhi porque você ensinará aos seus filhos a fazer justiça. E a primeira vez que vemos a palavra justiça, mishpat, em hebraico, significa justiça. E sem valores familiares, sem a moral que vem da família, sem essa justiça e juízo, que só vem no contexto da família e do tipo de família de Deus, vemos sociedades se corroerem e se erodirem por dentro. Começamos a ver todos os tipos de injustiças, quando a família perde seu lugar e valor. Então, o Senhor chamou Abraão para que houvesse uma linhagem de pessoas que realizassem sua vontade, sua palavra. Agora sabemos que Israel nem sempre foi fiel nisso. E o próprio Abraão enfrentou muitas dificuldades. Sim, ele cometeu alguns erros, mas também em sua jornada de ver a palavra do Senhor se cumprir em sua vida. Ele imediatamente começou a experimentar a guerra, o conflito, as batalhas. Tudo parecia dizer: não há chance de essa promessa a Abraão, de que você terá um filho. Não há chance de que isso se cumprirá. E ele e sua esposa começaram a pensar em outra maneira. Eles pegaram a serva e tentaram formar outra família. O Senhor disse: Não, eu queria uma família que viesse dessa união entre você e Sara. E, finalmente, sabemos que foi isso que aconteceu. O filho da promessa, Isaac, nasce. Então, Abraão começou a ver o cumprimento disso em sua geração, mas não o cumprimento completo. Apenas uma parte. Sabe, damos um passo de cada vez. O Senhor só nos mostra uma parte do quebra-cabeça. Não acredito que Abraão tenha compreendido completamente o que o Senhor queria fazer. Mas o Senhor começou a mostrar-lhe mais e mais. E acredito que foi por isso que o Senhor escolheu Abraão, porque viu: aqui está um homem que está mais preocupado com as gerações futuras do que com o que eu posso abençoá-lo agora. Vamos olhar as Escrituras, vamos voltar e ver as Escrituras quando Abraão é chamado e lhe é dito que terá um filho. Vamos ver a passagem em Gênesis capítulo 15, versículos 1 a 3, onde o Senhor faz uma aliança com Abraão, onde o Senhor o promete um filho. Gênesis capítulo 15, de 1 a 3. Depois dessas coisas, a palavra do Senhor veio a Abrão em uma visão. Não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo. A sua recompensa será muito grande. Abrão, porém, perguntou: Ó soberano Senhor, quem me dará se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é Eliezer, de Damasco? Ele acrescentou: Veja, tu não me deste descendência. Um filho entre os da minha casa será o meu herdeiro. Abraão está dizendo: Olha, com todo respeito, Senhor, o que poderias me dar que eu já não tenha? Ele já era esse grande pai. Abraão, grande pai. Já era um grande homem, considerado pai por muitas pessoas, mas não tinha um herdeiro biológico. E ele estava mais preocupado com isso do que com outra bênção que pudesse receber. Então, no versículo 4, então a palavra do Senhor veio a ele: O seu herdeiro não será esse. Aquele que for gerado por você será o seu herdeiro, falando de Eliezer o Damasceno, mas aquele que procederá de ti será o teu herdeiro. E o levou para fora e disse: Olha agora para os céus e conta as estrelas, se é que podes contar. Ele disse: Assim será a tua descendência. Isso significa: você terá muitos filhos, você será pai de grandes nações. Abrão creu no Senhor, e o Senhor lhe atribuiu isso como justiça. Disse ele ainda: Eu sou o Senhor que tirei de Ur dos caldeus para dar a você a posse desta terra. O Senhor escolheu Abraão para dar à luz uma promessa que nunca morreria. O Senhor viu algo eterno em Abraão, porque ele se importava mais com os outros do que consigo mesmo.
E quero encorajar alguns de vocês. Vocês dizem, sabe, como posso ver o destino na minha própria vida e na minha família? O que isso tem a ver comigo? Acredito que o Senhor está dizendo que alguns de vocês podem estar sendo chamados para começar algo novo. Alguns de vocês vêm de famílias que não são crentes no Senhor. Você não vem de uma família cheia de fé e o Senhor diz, você pode começar. Nunca é tarde demais para começar a ser um patriarca como Abraão. Nunca é tarde demais para ser uma matriarca como Sara. O Senhor te chamou com um propósito, com um destino. Seja você Abraão, Isaque ou Jacó, não importa onde você esteja no processo. O Senhor quer te abençoar e fazer com que você entenda que Israel é uma bênção para você e que você também deve ser uma bênção para Israel. Vamos continuar com a próxima parte sobre como você pode entrar nesse destino, em uma família, em alguns conselhos práticos que te ajudarão na sua jornada. Fique atento. Você pode ajudar a fornecer a ajuda tão necessária aos israelenses afetados pela guerra. Visite maosisraelbrasil.org e faça uma doação generosa hoje. Quero encorajá-lo. Se você tem um coração voltado para alcançar famílias em Israel, junte-se a nós. As informações na tela mostrarão como você pode se tornar nosso parceiro para semear uma semente financeira no ministério de Maoz Israel, aqui na terra de Israel. Você pode fazer parte da transformação das vidas e das famílias na terra de Israel por gerações futuras. Suas contribuições são uma parte essencial para que isso aconteça. Obrigado por nos assistir. Junte-se a nós na próxima vez, aqui no Maoz Israel. Shalom, shalom. Sou Kobe Ferguson, de Jerusalém, Israel. Junte-se a nós para as últimas notícias, ensinos, podcasts, música e mais, direto de Israel para você.